E se eu te dissesse que um dos maiores ícones do rock alternativo avisou, página por página, que não sobreviveria ao próprio sucesso e ninguém fez nada? Kurt Cobain não deixou só músicas, ele deixou um diário e nele estava escrito o fim, muito antes de acontecer. Para você que não viveu nos anos 90, pois é, Kurt Cobain foi o vocalista do Nirvana, um dos maiores grupos de rock alternativo da época, cujo imenso sucesso alcançou uma geração inteira. Mas enquanto o mundo gritava gênio, milhões de pessoas o idolatrando, dentro dele tinha alguém gritando por socorro. Kurt nasceu em uma família que por fora parecia comum, mas que se desestruturou quando ele ainda era uma criança. O divórcio de seus pais, quando ele tinha cerca de 9 anos, foi um marco profundo. Pessoas próximas relatam que a partir dali, Kurt nunca mais se sentiu realmente em casa. Ele passou a viver entre casas de parentes, de amigos, conhecidos, sentindo-se constantemente deslocado, como se fosse um peso. E esse sentimento de rejeição aparece repetidas vezes em suas músicas, em seus escritos. Não como uma revolta adolescente, mas como uma ferida que nunca cicatrizou. A música virou um refúgio antes mesmo de virar uma profissão. Ainda jovem, ele encontrou no som distorcido e nas letras cruas uma forma de dar voz à própria dor. Quando o Nirvana explodiu, no início dos anos 90, Kurt se tornou quase sem querer o símbolo de uma geração inteira. Muitos jovens que, assim como ele, estavam cansados de fingir que estava tudo bem, mas o sucesso chegou mais rápido do que ele estava preparado para suportar. Enquanto o mundo inteiro o aclamava, Kurt Cobain estava lutando contra dores físicas que não paravam, contra a depressão, contra a dependência química e um sentimento profundo de culpa, porque ele não conseguia se sentir feliz mesmo tendo tudo. Ele não se sentia à altura do que esperavam dele. Por trás dos palcos lotados e das músicas que fizeram história no rock, existia um homem confuso, um homem que não conseguia romper com o seu passado. Sensível, exausto, tentando sobreviver à própria mente, deixando sinais em cada palavra que escrevia, em cada palavra que cantava e que vivia. Em abril de 1994, o mundo infelizmente acordou com a notícia da morte de Kurt Cobain. E a sensação não foi apenas de choque, mas de um silêncio pesado, difícil de explicar. Para muitos fãs, parecia impossível que alguém tão influente, tão ouvido, tão jovem, estivesse tão sozinho por dentro. A sua partida não foi apenas um fim de uma carreira brilhante, mas um encerramento doloroso de uma luta interna que vinha acontecendo longe dos palcos e dos aplausos. A morte de Kurt Cobain deixou perguntas sem resposta, corações confusos e uma marca profunda na música e na cultura. Não como um ato a ser lembrado, mas como um alerta sobre o preço de se ignorar a dor invisível. Depois da morte de Kurt Cobain, encontraram seus diários. E o que estava escrito ali não eram músicas, eram pensamentos confusos, crus, pensamentos doloridos. Ele escrevia sobre o ódio que tinha de si mesmo, uma culpa por fazer sucesso, medo de decepcionar pessoas. Ele escrevia sobre o vazio que sentia, mesmo estando cercado de aplausos. E em várias páginas ele se chamava de fraude, mesmo sendo um ícone mundial. E isso é assustador. Por fora, fama, dinheiro, mas por dentro, dor crônica, dependência química, depressão. Kurt dizia que se sentia culpado por cantar para multidões enquanto ele se sentia morto por dentro. Ele não odiava a música, ele odiava o que o sucesso tinha feito com ele. Kurt Cobain não escrevia pensando que alguém fosse ler, e talvez por isso que seus diários sejam tão perturbadores. Apesar de que, em uma das anotações mais diretas, ele escreveu: "Por favor, leia meu diário, olhe minhas coisas e me entenda.
Essa frase soa como um pedido de alguém desesperado, dentro de um quarto escuro, clamando para que de repente aparecesse alguém que pudesse ouvi-lo e pudesse compreendê-lo. Alguém que finalmente pudesse enxergar quem ele era de verdade. Não é a frase de um astro confiante, é a frase de alguém que se sente invisível, mesmo sendo visto por bilhões de pessoas. Em outro momento, Kurt deixa claro que o problema não era a falta de criatividade ou de reconhecimento. Ele escreveu: "Eu não preciso mais ser inspirado. Eu só preciso ser apoiado." E essa frase desmonta completamente o mito do artista que vive apenas de intensidade. Kurt não precisava de mais aplausos, mais discos vendidos, mais entrevistas. Ele precisava de apoio emocional, de alguém que dissesse: "Ô, amigo, tô aqui. Você não precisa mais carregar isso sozinho." E quando ele fala da própria filha, ele diz: "Eu tenho uma filha que me lembra muito de quem eu já fui, cheio de amor e alegria. E isso me assusta a ponto de eu mal conseguir funcionar." Aqui fala um homem quebrado, imerso na dor, com muito medo de contaminar aquilo que era puro, como a sua filha. E como se ele já tivesse prevendo o fim dele, ele escreve o seguinte: "Eu realmente não tive uma vida tão emocionante. Há um monte de coisas que eu gostaria de ter feito, ao invés de apenas ficar sentado e reclamando de ter uma vida chata." O diário, ele não glorifica o fim, ele revela linha por linha alguém se perdendo aos poucos, esperando mesmo sem saber que alguém, quem sabe, talvez, o encontre a tempo. E o mais pesado desse diário é o fato de que toda a dor que ele vinha sentindo ao longo de tanto tempo estava ali escrita. Não foi surpresa, não foi assim do nada, tava tudo ali. Mas quando alguém é chamado de gênio, as pessoas param de perguntar: "Peraí, será que ele tá bem? Será que você tá bem?" Existe um mito perigoso de que as pessoas criativas precisam sofrer. Mas esse sofrimento sem cuidado, ele não gera arte, ele gera uma destruição. E Kurt, ele não precisava de mais aplausos, ele precisava realmente de apoio, de tratamento e especialmente de propósito. Alguém que ficasse em sua vida, alguém que trouxesse luz às suas trevas. Mas é interessante a gente observar algo: a gente tem uma tendência de terceirizar responsabilidades sobre as nossas próprias mazelas e as nossas fraquezas. A gente coloca a culpa em todo mundo, menos em nós mesmos. Geralmente é muito mais fácil a gente se ver como vítimas de um mundo cruel do que a gente assumir a responsabilidade sobre as nossas próprias mazelas. Veja o que Kurt escreveu sobre isso: "A culpa é minha. A coisa mais violadora que senti esse ano não são os exageros midiáticos ou as fofocas grudentas, mas a agressão que eu sofro dos meus próprios pensamentos." Cara, isso quebra, isso dói no peito. Eu acredito que realmente tenha faltado pro Kurt era ele procurar ajuda para sua alma, que estava tão aflita. Como ele mesmo disse, ao invés de ficar apenas sentado e reclamando de ter uma vida chata. A Bíblia diz algo muito forte sobre isso: de que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Kurt ganhou o mundo, mas perdeu a si mesmo no processo. Deus nunca chamou ninguém para carregar tudo sozinho. Nem o mais talentoso dos homens, nem o mais forte. Talento sem cuidado na alma é um terreno perigoso. Todos nós precisamos de ajuda, e muito mais que isso, todos nós precisamos de um propósito muito maior do que nós mesmos, que faça tudo valer a pena. Um propósito que nos motive, que nos empolgue, que dê sentido à vida. E é exatamente aí onde muitos jovens se perdem, porque eles têm talento, eles têm capacidades, mas ao mesmo tempo em que eles têm tudo isso, eles são orgulhosos demais para admitir que precisam de Deus, precisam se arrepender dos seus maus caminhos, eles precisam de verdade reconhecer a importância das pessoas na vida deles. A morte de Kurt Cobain não foi um espetáculo, nem um choque isolado no tempo, foi um silêncio final de alguém que vinha gritando por dentro há muito tempo. Quando ele se foi, o mundo perdeu um artista, mas antes disso, o mundo perdeu um homem cansado de lutar contra uma dor que parecia não ter fim. Não é uma história para ser romantizada. E esse tipo de situação não pode ser usado como um símbolo para ser imitado. Não. É uma lembrança triste de que nem todo sofrimento é visível, que a fama na realidade é uma ilusão e não protege. O talento não salva. A ausência de Kurt deixou um vazio, não só na música, mas como um alerta para todos nós, que por trás das vozes mais marcantes da história existem almas profundamente feridas, e ignorar isso custa caro demais.
Talvez você não seja uma estrela do rock e talvez você esteja cansado e se cobrando demais. Mas eu quero te dizer uma coisa, existe alguém que se importa com você. Eu creio em Deus, sabe? Eu creio que Deus se importa conosco. E a maior prova disso é o que ele fez ao enviar o seu próprio filho, né, por cada um de nós. Eu creio num amor incondicional, num amor eterno. Busque a Deus e também procure ajuda de pessoas. Procure ajuda de pessoas que possam realmente ouvir você e que você tenha um coração humilde o suficiente para reconhecer, né, os seus erros e desejar mudar. Para que histórias como essa não sejam a sua história, né? Que você faça diferente. Cuide da sua alma, ela vale muito mais do que qualquer sucesso. E se você gostou do nosso conteúdo, por favor, não sai daqui de qualquer forma. Se inscreve aqui nesse canal para receber mais histórias como essa, para receber curiosidades. E não sai daqui sem curtir, comentar e compartilhar com os teus amigos. Que Deus te abençoe.